Gênesis, capítulo 18. Eu preciso fazer essa citação e uma do Novo Testamento, para a gente poder ir para os textos de Provérbios. Nós tivemos um primeiro período em que nós estudamos os impedimentos de Faraó à adoração, Faraó representando ali a figura de Satanás. E agora nós vamos estudar sobre a questão do ambiente familiar, especialmente a questão do falar e do ouvir. A questão da família é um projeto na mente de Deus. O Senhor vislumbrou isso, e no nosso pai da fé, que é Abraão, o Senhor deu uma ordem muito singular. Nós ainda não vamos ler, mas eu quero associar isso com o texto de João, que nós já vamos abrir. João, capítulo 16, diz uma porção muito conhecida de todos nós. João 16 diz assim: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos convencerá de pecado, de justiça e de juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque deixo o mundo e vou para o Pai; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ele cita essas três coisas. Então, um dos principais papéis do Espírito Santo de Deus é convencer, certo? Convencer de três coisas: pecado, justiça e juízo. Queridos, com isso em mente, vamos ler essa porção. Gênesis 18, versículo 16. Gênesis capítulo 18, versículo 16. A palavra de Deus diz assim: tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles, para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nela serão benditas todas as nações, ou em outra versão, todas as famílias da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. Olha lá, ele recebeu a instrução de ordenar os filhos e os filhos dos filhos que viriam. Mas olha, para ordenar em quê? Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. A única forma de uma família ser abençoada é quando o pai, e aqui nós vamos entender que juntamente a mãe, ordena os filhos e os filhos dos filhos. Ordena a quê? A guardarem o caminho do Senhor, o pecado, a justiça e o juízo. Então preste atenção. Durante alguns anos da vida de um filho, os pais fazem o papel do Espírito de Deus. Vocês têm noção do tamanho da seriedade disso? Durante alguns anos, tudo nós sabemos que provém de Deus. E obviamente que a capacitação e o agir até nas crianças provém do próprio Espírito. Mas, queridos, Abraão recebeu uma instrução do Senhor que correspondia à instrução do próprio Espírito de Deus. Nós sabemos que naquela época o Espírito ainda não era derramado como foi derramado a partir do Pentecostes. O Espírito ele era derramado, digamos assim, sob medida, sob uma medida exata. Ele vinha como capacitador para uma função, ele vinha ungindo uma pessoa para uma determinada obra que o Senhor havia levantado. Mas, queridos, Abraão tinha que ter em mente as três coisas. Ele tinha que ter em mente o pecado, ou aqui o lado oposto, que é o caminho do Senhor, a justiça e o juízo. Vocês estão conseguindo me entender?
ficaria meio difícil e até um pouco preocupante se os nossos filhos começassem a ter manifestações espirituais. Concordam comigo? O que a gente às vezes vê em alguns programas de TV, essas coisas chamadas pregadores mirins e vai por aí afora, isso é uma insanidade, né? Quando a gente tem uma criança vocacionada, nós tínhamos Samuel, nós tivemos o Senhor Jesus aos 12 anos de idade, mas eu já estou falando do Senhor Jesus aos 12 anos. Eu não estou falando de uma criança com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos de idade. Essas crianças, elas vão receber uma porção do Senhor através dos pais. Os pais vão fazer aquele bendito papel que o Espírito Santo de Deus fará quando o Espírito vier sobre este filho. No novo nascimento, ungindo ele depois, capacitando ele. Aí então vai ser entre ele e o Espírito. Mas até então, os pais, de cedinho, de pequenininho, os pais vão ter que trabalhar na vida dessa criança alguns dos papéis que o Espírito Santo de Deus vai continuar trabalhando mais tarde. Os irmãos estão entendendo? Aí, com isso em mente, abram em João 16, versículo 7, diz assim: o pai e a mãe, então, cumprirão esse papel dentro da vida do filho, dos filhos pequenos. Mas eu vos digo a verdade, 16:7, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. A primeira coisa, quem é esse Consolador? Esse Consolador, essa palavra significa paráclito, que significa aquele que está ao lado. Aí eu pergunto, dá para uma mãe não estar ao lado? Porque o primeiro papel do Espírito de Deus é estar ao lado. Vocês estão me entendendo? Ele é uma voz bendita, santa. Ele é um companheiro inseparável. Ele é um com Deus porque ele é Deus. Ele é tão humilde que ele não fala dele próprio, mas ele manifesta o Pai e o Filho dentro dos nossos corações, mas ele está ao lado. Alguns anos de vida. É assim que pai e mãe têm que estar ao lado do filho. Percebendo, vendo. Existe uma expressão, um versículo em Isaías, que diz uma coisa linda. Diz assim: quando te desviares para a esquerda, ou quando te desviares para a direita, ouvirás atrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho, por ele andai. Pai e mãe, ao lado e um pouquinho atrás. E a hora que o filho desvia para a direita ou desvia para a esquerda, uma voz suave: querido, esse é o caminho, por ele andai. Esse é o papel do Espírito de Deus. Mas como estou dizendo para vocês, nós fazemos durante alguns anos parte desse papel. O Espírito nos toma e nos usa, por quê? Porque o Espírito, as crianças compreendem Deus através de uma imagem muito clara. Eles compreendem Deus através da imagem do Pai, da mãe. Eles compreendem Deus e a igreja através do casamento do papai e da mamãe. Eles compreendem a igreja através da família que eles têm, papai, mamãe, irmãos. É assim que as crianças vão sendo apresentadas aos conceitos de Deus, de tal forma que quando eles crescem, aquilo é uma realidade simples deles absorverem e deles acolherem dentro de si. Os irmãos estão conseguindo entender? O primeiro papel, o papel de um paráclito, de alguém que está ao lado. E meus queridos, nessa luta espiritual, como nós partilhamos no primeiro período, Satanás faz de tudo. Inclusive, aumentar o tempo de escola. 6 horas, 8 horas. Ele vai aumentando.
Porque Satanás não quer que aqueles que cumprem o papel do Espírito estejam do lado do Filho. Vocês estão me entendendo? Não estejam ali, vendo, ouvindo o que está acontecendo. Satanás nos impõe que os nossos filhos, de 1 ano e meio, 2 anos, vão para a escola. Eu não sei se vocês estão vendo a realidade espiritual. Para que simplesmente o pai e a mãe, que deveriam fazer o papel de paracletor, de auxiliador daquele que está ao lado, daquele companheiro inseparável, simplesmente não estejam do lado do filho. Nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra principados e potestades. Satanás é muito sutil na maneira de armar as situações contra a casa de Deus. Tudo para quê? Para que nós não tenhamos filhos aqui. Para que não haja testemunho na próxima geração. Satanás cria isso. E a gente, sem perceber, põe o pé no laço do passarinheiro. E vai caindo nesses laços malignos que vão sendo armados. Então, o primeiro papel, o papel de ser esse paráclito, essa bendita voz. Meus queridos, quem já ouviu a voz do Espírito sabe o que eu estou dizendo. Bendita voz, mansa voz, doce voz, firme voz, santa voz. Quando um texto nos é aberto e o Espírito Santo de Deus convence a nossa mente, quando um texto é aberto que já estava na nossa mente e o Espírito Santo faz ele ser derramado ao nosso coração, vocês sabem qual é a distância do céu e do inferno? 1 palmo. Fazer sair daqui e descer aqui. Tem ocasião que o Espírito Santo de Deus vem e pega aquela informação repetida tantas vezes e simplesmente ganha o nosso coração em convencimento. E você é levantado daquele lugar convicto, certo, com o coração ganho. A voz do bendito Espírito de Deus. Quantas vezes nossos filhos são pequenos e depois de resistirem a um tempo, a gente fala de forma agradável, tranquila, firme, eles simplesmente vêm dobrados, rendidos ao que nós dizemos. É a bendita voz do Espírito. É o Espírito tomando a nossa vida e nos usando num papel que é dele. Nos usando de uma forma poderosa para trazer esse convencimento sobre os filhos que nós temos. Né? Então, o primeiro papel é esse paráclito. O segundo papel diz assim, ele, o versículo 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse Espírito ele vai ter 3 convencimentos aqui. O primeiro convencimento, ele vai convencer de pecado. E Jesus explica o que é pecado. Olha a explicação simples do Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz assim, do pecado, porque não creem em mim. O que é pecado, meus irmãos? É mais do que incredulidade. Crer aqui significa não atender, não ouvir, não andar segundo. Toda vez que um filho faz uma opção por algo do mundo, que Jesus não fez, a gente vira e diz, querido, isso daí não está na vida do Senhor, não. E se não está na vida do Senhor, isso é? O que é não crer em Jesus? Não crer em Jesus é não admirar o Senhor. É não viver segundo o Senhor. Digamos que o Thomas seja um empresário, eu vou abrir uma empresa. Se eu acredito no Thomas, eu sento com ele, Thomas, me dá aqui as 10 regras para o negócio dar certo. O Thomas vai falar para mim, e se eu acredito nele, o que eu vou fazer? Eu vou cumprir as 10 regras. O que é crer em Jesus? É crer nele de tal forma que eu vivo do jeitinho que ele vive.
Eu estou nos lugares que ele está, eu ando da maneira que ele andou, eu convivo com as pessoas que ele deseja, eu tenho as preocupações que ele tem, os anseios que ele tem, os desejos que ele tem, eu ando segundo o caminhar dele. Isto é crer em Jesus. O que o pai e a mãe vão fazendo ao longo dos anos? Querido, Jesus não era assim. Jesus fazia dessa forma. Jesus fazia daquela forma. Meus queridos, acho que os irmãos estão libertos disso, e talvez alguns ainda estejam se libertando. Não preguem uma igreja para os filhos de vocês. Preguem uma pessoa. Porque a igreja não é nada menos, nada mais do que o corpo vivo desta pessoa. Vocês estão me entendendo? Não preguem uma igreja. Não preguem um projeto. Não preguem uma denominação, não preguem uma doutrina, não preguem um líder, não preguem. Preguem uma pessoa. O Evangelho tem rosto. O Evangelho tem nome. É o bendito Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o Evangelho. Vocês estão me entendendo? É isso que a gente ensina para os filhos. Filho, você foi criado para uma bendita comunhão. Você foi criado para uma bendita comunhão. Você foi criado por um irmão mais velho. Você tem um irmão mais velho. Ele vai te dar modelo em tudo que você precisa. O que você encontrar nele, você faz. O que você não encontrar, você não faz, porque isso constitui pecado. Queridos, olha que jeito simples de falar de pecado. E é papel dos pais ensinar essa maneira de lidar com o pecado para os filhos. E não apenas isso, ele convence também de justiça. E aí ele diz assim, o 9, do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Nós ensinamos para eles o que é a obra da cruz. Nós ensinamos para ele o que é a justiça de Deus. Nós acabamos de cantar que ele é a nossa justiça. Quando você ensina a justiça de Deus, você inevitavelmente ensina que ele é pecador. E que o pecado dele afasta ele de Deus. E que o pecado dele teve sangue, teve preço alto, preço de sangue para ser pago. Queridos, o Senhor me deu o privilégio, alguns anos atrás, de rodar muitos lugares. De andar em igrejas denominacionais, em comunidades, em reuniões como essa. E, queridos, eu vou dizer uma coisa, tem um tanto dos locais que se reúnem, em que parece um clube social. O que pode fazer e o que não pode fazer. Os direitos que a gente tem e que a gente não tem. E a gente esquece que igreja é apenas o chamado nosso a uma bendita comunhão com o nosso Senhor, seja esse chamado em casa, individualmente, seja o chamado coletivo, juntos, tendo comunhão com um único Senhor. Então nós vamos ensinando para o filho, filho, o teu pecado feriu o teu Senhor. O teu irmão mais velho teve que morrer por essa mentirazinha que você está contando. Nós vamos ensinando para eles o conceito de justiça de Deus. Nós vamos ensinando para eles que, à medida que ele entende o pecado dele, ele vai ter que morrer para aquele pecado, tomar o caminho da cruz, tomar a morte dia após dia, morrendo para alguns desejos que estão dentro dele, mas que não estão no nosso Senhor. Queridos, o pai e a mãe vão ensinando essas coisas. E aí ensina uma terceira coisa. Que terceira coisa é essa? Ensina e convence ele de juízo. E aí quando fala de juízo diz assim, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Já está julgado. O que é essa terceira coisa que nós vamos convencer? Então, olha, nós convencemos de pecado, nós convencemos da obra da cruz, da justiça de Deus aplicada na cruz, e nós convencemos de como eles vão pisar este mundo. Presta atenção no que eu vou ensinar para vocês.
Jesus, em João 13, ele pega e lava os pés dos discípulos. Qual é o ensino bíblico? O que estava acontecendo ali? Uma parte da cidade de Jerusalém não era pavimentada. Então, eu sou Pedro. Eu esqueci de devolver o machado do meu irmão. Eu já tomei banho. Tá bom. Eu vou lá, pego o machado, levo na casa dele. Quando eu volto, eu estou com os pés sujos. Certo? Aí, o servo da casa, o servo escravo mais baixo, ou o filho mais novo, vem e lava os meus pés. Pronto. Essa é a figura. Qual é o símbolo disso? Quando eu saio para o mundo, não tem jeito. Eu vou sujar os pés. É difícil você sair para o teu trabalho junto com ímpios e você não ouvir uma palavra indevida, você não ouvir uma piada, você não ouvir um palavrão, você não ouvir um conceito indevido de vida, você não ouvir uma história que te chateia. É natural isso acontecer. Mas, queridos, nós vamos ensinar aos nossos filhos que eles só podem sujar os pés. Eles não vão sujar a canela, eles não vão sujar até o joelho, não vão sujar até o quadril, muito menos vão sujar até o pescoço. Eles só podem sujar os pés, porque isso foi aceitável ao Senhor. Então nós ensinamos eles, a partir dos 12 anos de idade, quando eles vão saindo para o mundo, a idade é em torno dos 12. Quando eles vão sair para o mundo, nós começamos a ensiná-los a julgar todas as coisas e lembrar que tudo o que toca este mundo já está julgado e potencialmente queimado. Isso daqui vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Tua casa vai pegar fogo. Porque a Bíblia diz em Pedro que os elementos abrasados se desfarão. Tudo aquilo pelo qual você trabalhou tanto, mas tanto, vai virar cinza. Olha que coisa boa. Isso é para você lembrar que o valor daquilo é cinza. É nada. Agora tem uma coisa que tem valor. O Espírito que habita dentro do ser humano. Este é eterno. E este tem que ser preparado para a eternidade. Então nós vamos ensinando os filhos a lidar com o mundo. 3 convencimentos. O Paráclito e 3 convencimentos. E aí ele diz assim, versículo 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aí entra um quarto papel. O Espírito fala. O Espírito é um companheiro, o Espírito convence, e aí o Espírito comunica. O Espírito começa então a falar. E ele vai falar o quê? Ele vai falar no tempo oportuno toda a verdade. Tem 2 verdades que o Espírito de Deus fala conosco. A primeira verdade é a verdade da palavra. A segunda verdade é a verdade de quem somos. Temos virtudes e temos pecados. E o Espírito vai aplicar esta verdade à nossa verdade. O Espírito vai tomar esta verdade para sermos libertos de tudo aquilo que há dentro de nós que é indevido. E o Espírito então começa a falar as coisas que ele tiver ouvido. O que o Espírito ouve? Ele tem ouvido de quem o Espírito? O Espírito ouve o Pai e o Filho. E ele comunica então aos nossos corações sobre o Pai e sobre o Filho.
Eu vou contar uma cena para vocês, eu vou falar ela com muito respeito e com muito temor, porque a Bíblia manda a gente ter muito cuidado com os louvores, e proíbe a gente de louvar a gente mesmo. Mas como não sou eu vou louvar. Uma vez o André, o meu filho, chegou para a Leci e falou assim: mãe, o que Jesus compartilhou hoje com a senhora? Gente, pode ter coisa mais linda que isso. Um filho sabendo que a gente pode ouvir a voz do nosso irmão mais velho. Pode ter coisa mais linda que isso na vida. Não pode existir. Vocês estão conseguindo entender? A gente vai mostrando para os filhos a bendita verdade do pai e do filho. A gente vai mostrando que a gente é noiva e que nós aguardamos de forma ansiosa o tão esperado dia em que nós o veremos, o conheceremos e estaremos com ele para sempre. Meus amados, a gente começa então a comunicar com graça, de forma leve, com verdade, esta palavra. A gente vai ensinando e vai treinando o ouvido deles a perceber a voz do Espírito. Quanto mais leve é a minha voz para que meu filho me ouça, mais leve será a voz do Espírito com ele. Quanto mais eu tenho que subir o tom para ele me ouvir, mais o Espírito Santo, quando ele for adulto, vai ter que espremer a vida dele para que ele ouça a voz do Espírito. Os nossos filhos precisam ter o ouvido treinado, amadurecido, um ouvido sensível para a nossa voz, porque quando eles forem adultos, eles ouvirão a bendita voz de Deus com leveza e com tranquilidade. Os irmãos estão entendendo? E em cima deste ponto, que ele nos fará ouvir todas as coisas, que ele vai comunicar conosco todas as coisas, eu quero trabalhar com vocês a questão do falar e do ouvir. Porque o primeiro grande problema nos lares que nós temos é que os nossos lares, via de regra, são tensos, são agitados, são de uma voz pesada. Vocês estão me entendendo? E, queridos, não vai adiantar. Aí vai ser difícil a hora que eles forem adultos. Então eu quero mostrar essas verdades para vocês. Eu vou citar. Se algum irmão quiser depois o esboço, se os irmãos quiserem os textos, eu deixo com um dos irmãos e depois quem quiser pode xerocar, se você não quiser anotar tudo. Eu vou apenas mencionar os textos, tá? Romanos nos ensina que a fé vem pelo... De que jeito que eu ensino Deus para ele? Ensinando ele a ouvir. Porque quanto mais sensível ele for a ouvir, mais ele vai ouvir Deus mais tarde. Está dando para entender? Simples assim. Né? E quando eu digo simples, o pessoal às vezes na clínica não gosta muito, né? Simples, César. Queridos, é simples. O princípio é muito simples, não é complicado. Complicado é nosso pecado. Né? O princípio de Deus é um princípio muito simples. Né? Então, Romanos diz, a orientação de Deus às igrejas, em Apocalipse, é qual? Como é que toda a igreja termina? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a vida de uma igreja madura é constituída de um povo de Deus que faz o quê? Ouve a voz de Deus. Queridos, é isso que nós vamos fazer
com os nossos filhos. Nós somos, digamos assim, o precursor da Trindade. Nós somos, digamos assim, aqueles que vão representar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Especialmente o Pai e o Espírito. Nós vamos mostrar para o Filho esses dois elementos ali. Nós vamos ensiná-los, trabalhá-los dentro dele. Mas isso é trabalhado apenas pelo ouvido. Ontem, o Ricardo citou um texto na reunião de jovens de Lucas 13, se não me engano. Lucas 13, de 13 a 17. 10. Lucas, não precisam abrir a... Tá. Não, eu tenho o mesmo texto, mas é em Mateus 13, desculpe. Em que diz assim, que muitos profetas quiseram ver e ouvir. Meus queridos, Ele está rasgando os céus para nós. Então a gente tem que pegar esses princípios e pôr no coração. Vocês estão me entendendo? E aplicar esses princípios. Porque se os nossos filhos verem e ouvirem isso, antes de nós, eles terão uma chance de serem muito mais maduros do que nós. Vocês estão conseguindo entender? Então eles precisam ter a mente deles preparada para poder receber a palavra de Deus. O Senhor Jesus, quando contou daqueles 4 terrenos na parábola do semeador, ele diz que o primeiro terreno caiu à beira do caminho e não frutificou. O segundo caiu no meio de pedras. E ali, quando ele vai explicar, ele diz que esse em meio de pedras é que veio a angústia, a tribulação. E aí a semente não germinou. Presta atenção. Você produz uma casa atribulada. E a gente quer que eles estejam aqui. Você produz uma casa atribulada. E você quer que eles estejam aqui. A tribulação rouba a semente de germinar. É como se eu pegasse um lar áspero, uma voz alterada, é como se eu fizesse assim no terreno. Eu soco o terreno, aí eu venho e jogo a semente. Caiu em terra dura. Caiu no meio de pedra. A hora que vier a tribulação, o filho não suporta e ele não quer acolher aquela semente. A semente, que é a palavra de Deus, ela precisa ser semeada com leveza. Por isso que Isaías 42 ensina a respeito do Senhor assim: dele não se ouviu a voz nas praças. Ele não gritou. Ele não fez nenhum convencimento de forma chocante com as pessoas. O nosso Senhor teve uma voz leve. Ele não pisou a cana quebrada. Ele não torceu aquela que fumegava. Teu filho está ali arrebentado depois de uma bronca que você deu, você passa e ainda diz: ei, moleque, você não tem jeito, né? Torce aquela que já está acabada. Você acaba de fazer o processo, destruindo aquilo que já está destruído. E aí, queridos, a bendita semente de Deus não germina. Ela não germina. Então eu quero olhar com vocês o livro de Provérbios e ver alguns dos tropeços que nós cometemos no falar e no ouvir. Vamos para Provérbios. Nós vamos fazer eu optei por uma coisa. Eu vou fazer por ordem de escrito. Eu vou fazer na ordem dos capítulos, tá? Vamos lá. Provérbios, capítulo 1. Versículo 5. Ouça o sábio
e cresça em prudência. E o instruído adquire habilidade. De que jeito que o sábio cresce? Ouvindo. Ouça o sábio e cresça em prudência. Você quer que teu filho seja um sábio? Você quer que prudência significa o quê? A aplicação das verdades que eu sei. Essa é a definição da palavra prudência. É eu aplicar aquilo que eu conheço. Você quer que ele cresça em prudência, que ele aplique direito o que você está ensinando? Você tem que fazer ele aprender o quê? Porque um sábio, ele só se torna sábio ouvindo. Vocês estão entendendo? Aí no versículo 8 diz assim: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Eu vou me movimentar um pouquinho. Eu aguentei bem até a primeira parte. Eu não saí do lugar. Mas agora não vai ter jeito. Eu vou me movimentar um pouco. Ouça o sábio. Filho meu, ouve a instrução de teu pai. Antes de falar ouve, disse assim: filho. Vocês se lembram a voz do pai para o filho lá no batismo? Este é meu filho. Presta atenção. Se eu resolver falar com eles de longe, filho, vem cá. Se eu falar de perto, meu. O perto faz isso daqui. É meu. Vocês estão me entendendo? Ele sabe que ele é meu, porque eu estou pertinho dele. Quando eu faço isso daqui, o meu tom de voz abaixa. O que tem de mulher aqui? Vocês já entenderam ou eu posso terminar a frase? O que tem de mulher aqui que grita, que fala alto, que Isaías 42 não existe na Bíblia dela. Dele não se ouvirá as vozes na praça. Isaías 42 foi arrancado da Bíblia dela. O que tem de mulher aqui, alguns homens, que gritam, são estressados dentro de casa, e aí, meu querido, como nós já vamos ver, ele não vai ouvir. Então, o primeiro versículo de Provérbios que lança luz sobre o filho, diz assim: filho meu, não tenham casas grandes. Se alguém aqui estiver fazendo projeto de construir, você não me construa casa grande. Você não tem ambição de morar em lugar grande, porque quanto maior for o lugar, e o meu fica comprometido. Gente, eu estou falando uma coisa ridícula, mas eu estou falando uma verdade. Eu estou falando uma verdade. São pequenas coisas que simplesmente distanciam a gente. E ele está dizendo, filho meu. Então aqui, quem é para estar apegado ao filho? É o pai. Só que aí abra no versículo 10. Diz assim, filho meu, se os pecadores quiserem seduzir-te, não o consintas. Tenta entender. Se eu não me ligar ao filho, um pecador vai se ligar a ele. Mas o nosso filho vai se ligar a alguém. Alguém ele vai ouvir. Você está me entendendo? Então é uma decisão simples. Ou ele se liga a você, ou ele se liga a um pecador. Filho meu, se os pecadores quiserem seduzir-te, não consintas. E aí, no versículo 15 diz assim, filho meu, não te ponhas no caminho com ele, guarda das suas veredas os pés. Então, por uma terceira vez, o Espírito está dizendo, esse filho é meu, eu quero que ele me ouça. A segunda vez, meu filho, gente ruim vai querer se ligar em você. E uma terceira vez eu vou dizer, filho meu, eles vão armar caminhos. Não consintas em se unir a isto. Simplesmente, não consintas em se unir a isso. Nós não vamos estudar isso aqui, mas em Provérbios existem alguns textos sobre sexualidade,
sobre imoralidade sexual. Tem um dos textos que é maravilhoso. Diz assim, que é para a gente se unir a Jesus, que é a sabedoria. O versículo seguinte diz assim, para você não se unir à prostituta. Mas que eu vou me unir, eu vou. Eu tenho que saber com quem. Então, quanto mais o filho estiver unido com você, mais chance tem do filho conseguir ouvir você. Por isso, nós não treinamos filho, nós não educamos eles, sem primeiro nós termos proximidade com eles. Então, a primeira coisa que a gente conquista é a proximidade. Depois que a gente conquistar a proximidade, a gente então comunica com ele. Tem alguns filhos aqui que são arredios aos pais. Tenta se aproximar. Ah, Deus vai te dar um jeito. Deus vai te dar uma estratégia. Chega perto dele. A hora que ele chegar um pouquinho perto de você, você semeia a verdade. E deixa que é papel do Espírito convencer. A gente semeia. A gente colhe, um planta, outro colhe, mas Deus é quem dá o crescimento. Está escrito lá em 1 Coríntios, né? Então, a primeira realidade. Vejam o versículo 33. Decorem esse versículo. Olha que põe na sua geladeira. Decore esse versículo. Olha o que diz. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Se o filho aprender a nos dar ouvidos, onde é que ele vai habitar? Seguro, tranquilo e sem temor do mal. Nós vamos repassar as verdades de Deus para eles e eles simplesmente habitarão seguros, tranquilos e sem temor do mal. Vocês estão me entendendo? Nós temos aqui filhos que têm medo. Vamos aí de 2 a 22. Tem filho que fica assustado. Ele está temendo as coisas. Sabe por que um filho tem medo? A primeira coisa que a gente investiga, se pai e mãe estão dando tempo suficiente. Em especial, pai. Porque na Bíblia quem tira o medo é o pai, mais do que a mãe. Se aproxima um pai de um filho medroso, o medo dissipa. O medo acaba dentro dele. Você mantém um pai longe, o filho mantém esse temor do mal. Então tenta entender. Se o filho der ouvidos, ele vai habitar seguro, tranquilo e sem temor do mal. Que pai aqui que não quer um filho habitando assim? Só que para isso, o filho tem que fazer o quê? O filho tem que ouvir. Eu vou pular o capítulo 3, vou pular os textos do capítulo 4, do capítulo 5, do capítulo 7 e do capítulo 8. Eu vou pular, porque senão eu não concluo tudo o que eu quero. Mas eu tenho os textos aqui anotados. Se alguém precisar depois, eu tenho xerox na minha bolsa. Eu tenho xerox na minha bolsa, mas eu deixo xerocado aqui para os irmãos, e aí os irmãos veem o que fazem. O capítulo 8 é o capítulo, do meu ponto de vista, mais lindo da Bíblia. Ou talvez um dos mais, se não for o mais. O capítulo 8 é um capítulo maravilhoso, falando do Pai e do Filho na eternidade. O capítulo 8 diz assim: eu, a sabedoria, em letra maiúscula, disponho de conselhos. Ele, o nosso Senhor, tem conselho para todas as situações. Aí eu vou te dizer uma coisa. Você não precisa de psicólogo para ter conselho. Estou trabalhando contra o patrimônio. Você precisa ter comunhão com a sabedoria. Porque o capítulo 8, versículo 12 diz que a sabedoria dispõe de conselhos, certo? Aí vamos para o capítulo 10. Do capítulo 10 em diante, o assunto começa a pegar. Primeiro versículo, 10, 12. O ódio excita contendas,
mas o amor cobre todas as transgressões. Primeira questão do ouvir e do falar. Tua casa tem briga? Tem contenda? Então presta atenção. Se tem contenda, é porque pode estar sendo instigado pelo ódio. O ódio excita contendas. Você ficar com algum ranço, com alguma coisa não perdoada, com algum sentimento de vítima, com alguma frustração dentro de você, você ficar com isso, esse sentimento vai produzir o quê? Contenda. Vai tensionar o ambiente familiar. E tensionando o ambiente familiar, o filho não ouve. Queridos, você começa a brigar com a sua esposa. Seu filho tem 10, 11 anos de idade. O que ele faz? Vai para o quarto. Talvez aqueles um pouco mais interessados dizem assim, para pai, para mãe. E aí ele evita estar ali. Como é que nós depositamos fé numa criança que está longe? Então aqui o princípio é simples. O ódio excita a contenda. Mas aí diz assim, mas o amor cobre as transgressões. Queridos, esse é o ato. Quando a gente vê um erro de alguém, a gente cobre. Não fica destacando aquele erro. Você está me entendendo? Aqui não tem o sentido de não tratar, porque todo pecado tem que ser tratado. Mas uma vez que o pecado é tratado, a gente simplesmente cobre. Aí, eu vou dizer o que acontece em 70% das famílias aqui. Você fala da sua família de origem. Pai seu, mãe, irmãos, tios, avô. Aquela conversaiada na mesa. Porque fez isso? Eu não acredito, meu pai está me pedindo isso de novo, minha mãe quer isso. Você fica falando. Você fica falando. Aí, você não está cobrindo a transgressão do avô, da avó, do pai, da mãe. Você não está cobrindo essa transgressão. Seu filho vai vir para a igreja, vai bater o olho no irmão e vai pensar o quê? Mas olha o meu irmão, olha o que ele está fazendo comigo. Porque isso daqui é uma família igualzinho. É a sua família de origem. É a mesma família. Muda as pessoas, muda os rostos, mas constitui o mesmo elemento. É uma família. Vocês estão me entendendo? Quem tem o ódio destacado, quem tem briga, quem tem o erro do outro na mente, não tem amor. Aí a gente vem, senta aqui, e os líderes têm que falar, e falar, e falar, e falar sobre a questão de amar. Vocês estão me entendendo? Então a nossa boca tem que fazer o quê com o erro das pessoas? Cobrir as transgressões. Porque à medida que a gente cobre as transgressões, a gente desenvolve dentro da casa uma coisa chamada amor. Mas o amor cobre todas as transgressões. E eu vou dizer para vocês um exemplo das Escrituras, que talvez seja o exemplo mais grave dessa coisa de ficar descobrindo o pecado. O filho de Noé, Cão. Ele viu o pai estava bêbado, nu, ele vai lá e ele zomba da nudez do pai. Vocês querem ver uma forma grave de pecado dentro das nossas casas? Uma coisa chamada ironia. A gente é irônico, às vezes, com gente que é do sangue, com gente que é da fé. E a Bíblia diz que o zombador, ele é soberbo e presumido. Está aqui na lista. Não sei se vai dar tempo de ler.
que o irônico, o zombador, ele é arrogante, ele é presumido, ele se acha alguma coisa. E meus queridos, Cão teve a vida dele amaldiçoada. Agora, sabe o que os dois irmãos dele fizeram, e isso constituiu bênção para eles? Eles colocaram uma capa e de costas eles cobriram a nudez do pai. Sabe como é que nós vamos ver o pecado dos nossos irmãos? De costa, cobrindo o pecado deles. Não seja metido a querer saber as coisas de todo mundo. Porque você pode estar descobrindo a nudez do outro. Se você for convidado a resolver alguma coisa, tudo bem. Você pode ir, você pode fazer, mas tome muito cuidado. Porque quando a gente cobre, a gente ama. Quando a gente descobre, a gente está roubando amor. E aí, olha que princípio simples. Então, lares que cobrem o pecado dos irmãos são lares que se amam mais. Você quer um irmão amando o outro? Aprenda a cobrir o pecado das pessoas. Porque você naturalmente desenvolve amor dentro do ambiente da casa. Os irmãos estão entendendo? Queridos, eu começo a falar com você, eu vou conversando aqui com vocês e vou falando uns dos outros. Qual você acha que é o sentimento do Pai? Qual você acha que é o sentimento do Espírito? Queridos, o frescor do Espírito vai embora quando nós ficamos descobrindo o pecado uns dos outros. Amém? Vamos mais. Vejam, 10:19. No muito falar, não falta transgressão. Mas quem modera os lábios é prudente. Não levantem a mão. Alguém aqui fala muito? No muito falar, não falta transgressão. Tem muitas pessoas que falam muito. Tem, por exemplo, aquela pessoa clássica que fala muito. Tem pessoas que contam histórias. Elas falam das coisas da vida contando histórias. Por ela às vezes nem fala muito, mas como ela conta uma história, ao contar algo, ela espicha o que poderia ser mais curto. Tem aqueles que são abelhudos. E ao ouvir uma coisa, eles têm que emitir opinião. Tem um versículo que nós, se der para ler, se não der, está aqui. Que diz assim: como quem toma um cachorro que passa pela rua pelas orelhas. Você pegar um cachorro que passa pela rua pelas orelhas, o que vai acontecer? Ele vai te morder, tô certo? É aquele que se mete em negócio alheio. E quantas vezes a gente entra em assunto de irmãos que a gente não precisava? E aí a gente sai mordido. Então tem gente que é abelhuda, que tem que emitir opinião. Ele não aguenta. Ele precisa emitir opinião. E aí tem que lembrar que no muito falar não falta transgressão. O que a gente faz para ensinar uma criança que fala muito? A gente vai educando ela, ensinando ela a falar. Vai contendo ela em alguns momentos, depois vai ensinando ela a ser mais objetiva. E o que a gente faz com a criança que não fala? Essa é mais problemática. Essa a gente tem que garimpar mais. Vai lá, pergunta de um jeito, pergunta de dois, pergunta de três, até ele poder manifestar aquilo que está dentro dele. Vamos caminhar um pouquinho mais. Vejam, Provérbios 11:13. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Então, você quer que um filho seja fiel? Ensine ele a não falar
indevidamente das coisas. Porque isso vai desenvolvendo no filho fidelidade. O fiel de espírito encobre as coisas. Vejam o 12:1, talvez o texto mais importante sobre educação de filhos. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Então, eu já citei esse versículo algumas vezes para vocês. Então, como nós vamos falar de educação de filhos e, inevitavelmente, de disciplina, quem ama disciplina, ama o quê? Eu tenho que pôr informação. Não ganhe a conduta do seu filho. Ganhe o entendimento dele. Eu fui muito bravo dentro de casa. E pais bravos colhem filhos mentirosos. Alguém aqui é muito bravo? Levanta a mão, essa eu quero ver. Presta atenção. Pais bravos, até o filho ter aí em torno de 8, 9 anos, ele tem medo. Ele arregala aquele olhão para o pai e a mãe, a hora que o pai ou a mãe vão ficar bravos, e ele tem medo. Tudo bem. Quando aos 9 anos, mais ou menos, a linguagem é elaborada, o que ele faz quando o pai está bravo? Ele mente. Vou dar um exemplo. O pai sai de casa e diz assim, faz o exercício da escola, quer te ver estudando. Aí o pai sai, vai trabalhar e o moleque vai assistir TV. Aí o pai lembra que esqueceu alguma coisa, volta dentro de casa e pega ele na TV. Aos 11, 12 anos, olha como é que o filho dá o nó no pai. O pai chega, mas eu não acredito que você está aqui, menino. Ô pai, eu olhei a tarefa e a professora pediu para não fazer em casa, que nós vamos fazer todo mundo junto amanhã. E o pai, apressado, não vai conferir nada. E ele dá o nó no pai pelo medo. Quando atinge em torno de 15 anos, que ele encorpa, ele começa a enfrentar o pai. Pais bravos produzem filhos medrosos, mentirosos e depois resistentes. Eu fui bravo. E ao longo dos anos fui corrigindo isso. Mas quando chegou aos 12, 13 anos do André, o primeiro filho, como diz o Paulo Bornelli, a gente caleja ele e ele caleja a gente, né? A gente nunca foi pai, é mais sofrido com o primeiro. Eu percebi que ele estava começando a escapar, ficar mais tempo longe da gente, e eu virei para a Leci e falei, Leci, perto de mim eu sei que ele vai obedecer, mas e longe? Porque eu era bravo. Aí eu dei um salto de maturidade. Chamei o André e falei, André, vamos combinar uma coisa aqui. Eu não quero mais hoje o teu comportamento. Eu quero a tua cabeça. Eu quero o teu entendimento. Então, a partir de hoje, nós vamos bater papo sobre as coisas. Ele não entendeu muito. Falou, tá bom, pai. E aí, queridos, eu fui me segurar. Para ver as coisas e não assim que eu quero. Eu fui me conter. Aí, estava ali, passou um mês e pouco, eu, maduro, o André vira para mim um dia e falou, pai, eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Eu falei, o que é? Ele estava com uns 13, 14 anos. Uma amiga minha me convidou para fazer dança de salão. E eu tenho todo o rosário na ponta da língua sobre dança de salão. E ela me convidou para fazer dança de salão. E aí eu mordi a língua. Virei para ele e perguntei, o que você acha? E nisso a gente estava encostando no portão, abrindo o portão do prédio. Esse portão desceu, subiu, e ele quieto. E eu com a língua mordida. Porque eu tinha que aprender a ganhar a mente. Aí ele começou a falar, e gradativamente, de um jeito leve, manso,
eu fui colocando para ele os princípios, fui pondo ele para pensar. Queridos, filho só é adulto se ele souber tomar decisões. Então, dos 12 aos 30, como já foi ensinado, nós vamos passando a rédea da decisão para a mão dele. Então, gradativamente, muito lentamente, nós vamos trabalhando a mente do filho. E aqui, o pai tem uma vantagem, porque o pai fala de forma objetiva. Aí o filho não vai gostar muito, aí a mãe chega e esmiuça aquilo na cabeça do filho. Vai trabalhando aquilo na cabeça do filho, de tal forma que o filho chega ao ponto de compreender aquilo que o pai está dizendo. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Você quer um filho disciplinado? Você quer um filho no Senhor? Você vai ter que ensiná-lo a pensar. Sim e não, depois dos 12 anos, não vai bastar. A menos que seja uma outra situação muito emergencial, que você já tenha explicado de várias formas. Aí você fecha o foco e diz, já te expliquei de 4, 5 formas, você não conseguiu entender, então agora vai ser assim. Então, quem ama a disciplina, ama a mente, não a conduta. Trabalha a mente de tal forma que a mente compreende os princípios de Deus. Amém? Vamos um pouquinho mais. Vejam 12:16. A ira do insensato, num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. O insensato aqui, o irado aqui, a Bíblia diz que ele é o quê? Insensato. Ele não tem sensatez. Alguém aqui é tomado por crises de explosão? Não levanta a mão. Alguém aqui é irritado? É iracundo? Mulher, eu vou te dar uma boa notícia. A Bíblia não fala de TPM. Você também não deveria usar esse argumento. É uma condição difícil, complicada, tem que ser considerada, mas não é justificativa para o pecado. Ira fora da TPM é pecado. Ira na TPM é pecado. Do mesmo jeito. Vocês estão entendendo? A TPM de uma mulher só é mais acentuada, eu estou falando do aspecto emocional e não orgânico, o orgânico tem que ser com o médico. A ira de uma mulher, a TPM de uma mulher só é acentuada quando ela não resolveu bem as coisas no último mês. Deixou pendência, não resolveu, aí a TPM dela vem aqui em cima. Por isso, resolva as coisas. Se você não puder resolver com seu marido, com seu filho, não tem problema nenhum. Porque você resolve com quem? Com Deus. Em oração. Se Deus não convenceu o seu marido ou o seu filho, quem é você para achar que vai? Então você resolve isso em oração. Só que a ira do insensato, num instante, se conhece. Mas o prudente, quem que é o prudente? Aquele que sabe aplicar as coisas. Ele oculta a afronta. Quando você é afrontado, você reage de que jeito? Queridos, faz tempo. Já pedi perdão muitas vezes. Mas eu já passei 2, 3 semanas sem conversar com a Alessi. Eu sou iracundo? Você acha que eu sou iracundo? Não sou para fora, mas sou para dentro. É ira do mesmo jeito. Isso é pecado. Mas o prudente, ele oculta a afronta. Ele recebe a afronta e ele acolhe ela, sabendo que aquilo é apenas para ele ser trabalhado no Senhor. Vamos mais. Vejam o 12:23. Olha que versículo importantíssimo. O homem prudente oculta o conhecimento.
O homem prudente oculta o conhecimento. Não fale tudo o que você pensa. Não dê opinião em todas as situações que você já conhece. Porque o homem prudente, ele faz o que às vezes com o conhecimento? Ele oculta. Porque toda situação tem tempo e modo. Eu não posso colocar as coisas no tempo que eu quero. Porque às vezes eu estou pronto, mas o outro não está. E o que a gente faz? A gente segura o conhecimento até que o outro esteja pronto. Quantos aqui não ralham com o filho? Essa expressão é conhecida, né? De ralhar. Quantos aqui não ralham com o filho e o filho apenas está cansado e com sono? Ele precisa do quê? Ele não precisa de bronca. O prudente oculta o conhecimento, segura a informação. No dia seguinte, a gente chama, depois que ele dormir, e trabalha aquilo que precisa ser trabalhado. Mas a gente nunca faz no dia. Vocês estão entendendo? Vamos mais. Vejam o 13:3. O que guarda a boca conserva a alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Vejam o 14:26. A gente já viu algo parecido. Põe esse versículo na geladeira, junto com aquele outro. Olha o que diz. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isto é refúgio para os seus filhos. Toda vez que você deixa claro para o filho que, filho, isso daqui não está no Senhor, papai vai fazer segundo o Senhor, essa atitude sua é o que para o filho? Refúgio. Ele vai se sentir seguro nesta decisão que você está tomando. Está entendendo? O filho se sente bem guardado, bem coberto, bem seguro nessa decisão que você está tomando. Vejam o 15:1. Quando alguém está irritado com você, como é que você responde? Olha o que diz a Bíblia. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, os irmãos sabem decor. Que bom. Então, como é que nós temos que fazer dentro de casa? A resposta branda desvia o furor, mas a dura, aquela resposta dura, na altura. Ele deu na canela, vai levar no peito. Esse tipo de coisa suscita ira. E, queridos, tem um pecado que é impressionante no Novo Testamento. O Novo Testamento, olha o que a Bíblia ensina. A Bíblia diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. O assunto é mentira, verdade e ira. E o versículo seguinte diz assim: nem deis lugar ao diabo. Minha interpretação, quando a mente está irritada, o diabo tem um espaço maior para lançar os dardos inflamados dele, para instigar a nossa carne a pecar de forma mais violenta. Então, meus irmãos, entendam, o pecado da ira dentro de um lar põe o diabo nas portas e nas janelas desse lar. Porque à medida que o filho ficar irritado, Satanás tem o poder de trabalhar mais a mente dele. Os irmãos estão entendendo? Por isso, no Novo Testamento só tem uma ordem para educar filhos. Fora o texto de Hebreus que fala sobre disciplina. Só tem uma ordem. Diz assim: e vós, pais, não. Porque quando você irrita,
Se você atrai o diabo, você naturalmente afasta o Senhor. Porque se o Senhor estivesse ali, o diabo não estaria ocupando aquele espaço. Os irmãos estão entendendo? Se há um pecado grave que nós podemos produzir dentro da casa e que é um perigo para os nossos filhos, é o pecado da irritação, da ira. Porque a hora que o nosso filho ficar irritado, Satanás terá um acesso à mente deles. Tudo bem? Tem um outro texto em 2 aos Coríntios, quando Paulo está falando sobre o perdoar aquele irmão que se deitava com a madrasta. Paulo diz assim: a quem perdoais alguma coisa, eu também perdoo, porque o que eu fiz no Senhor, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, porque não lhe ignoramos os desígnios. Uma mente que não perdoa, ou pela irritação, ou pelo ódio, ou pela amargura, é uma mente que abre espaço para uma ação maligna. E nós não podemos ignorar os desígnios do diabo. Tudo bem? Vamos um pouquinho mais. Vejam o 15:1. A gente já leu. O 15:4. Olha, gente, a Bíblia é maravilhosa. A língua serena. Quem aqui tem uma língua serena? Esses dias eu li no Tudo para Ele uma frase que dizia assim: quanto mais calmo está o lago, mais ele reflete o céu com precisão. Quanto mais serena for a língua, mais ela vai refletir o céu com precisão. Porque olha o que diz: a língua serena é árvore de vida. Queridos, quem que é a árvore da vida? O nosso próprio Senhor. Por isso que a voz dele, descrita em Isaías 42, é uma voz que não se ouvia nas praças, não gritou, ele não foi duro com as pessoas, era uma voz doce e serena, porque era a voz da própria árvore da vida. Certo? Vejam aí, mas a perversa quebranta o espírito. Não levanta a mão. Quem aqui teve pai ou mãe que dizia que você não ia dar em nada? É. Sabe o que isso faz? Quebranta o espírito. Você deixa de ter vigor espiritual. Deixe-me citar. Eu vou escolher aqui alguns poucos agora. Vejam o 18, o 17, 14. Diz assim: como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Então a Bíblia está ensinando um princípio. Hora que vai dar a briga, dá tempo de desistir? Olha que princípio que a Bíblia está ensinando. Você tem condições de desistir antes que a briga seja instalada. Agora, nós vamos fazer com maturidade. A gente vira para o parceiro, para o filho e diz: vamos fazer o seguinte, nós não estamos ficando bem, acho que o momento não está legal, vamos parar, e nós vamos retomar esse assunto daqui a pouco. E aí, a hora que estiver bem, vem cá, vamos retomar o assunto. A Bíblia diz que isto é possível, mas tem que ser pelo poder do Senhor. Vejam o 18:2. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Quem aqui desabafa? Levanta a mão. Homens e mulheres, quem desabafa? Levanta a mão alto para eu ver. Só? Acho que vai ter mais gente, talvez. O desabafo é um ato do insensato.
Porque o insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. E tudo isso vai comprometendo depois a audição do filho. Se eu não tenho prazer no entendimento, e se quem ama a disciplina ama o conhecimento, como é que meu filho vai amadurecer? Eu só desabafo. Mulher, você repete muito as mesmas coisas de um jeito alterado? Qual é a boa notícia? O pecado se chama insensatez da tua parte. Você está me entendendo? Você está querendo ganhar na força o seu filho. Isso é insensatez. Deixa eu mostrar mais. Capítulo 21. Desculpem, capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. A Bíblia não está falando que quem fala muito ou quem fala pouco. A Bíblia está falando que a morte e a vida está no poder da língua. Se é para você falar e você cala, né, homens? Se é para falar e a gente cala, a gente está produzindo morte. Se é para calar e a gente fala, a gente está produzindo morte. Então eu tenho que falar no tempo de Deus e eu tenho que ouvir no tempo de Deus, calar no tempo de Deus. Quando eu faço no tempo de Deus, sempre eu vou produzir vida. Tá? 19:2. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Precipitação tem nome. Pecado. Meus irmãos, se houver discordância entre pai e mãe, não façam. Considerem melhor no Senhor. Não sejam precipitados. Aquelas coisas que vêm de última hora, toma cuidado, porque peca quem é precipitado. Um dos laços do diabo é levar a gente a fazer coisas muito rápido. Quando a gente faz coisas muito rápido, tem que tomar decisão muito rápido, aquilo pode ser um laço do diabo. Não estou dizendo que é, estou dizendo que pode ser. Capítulo 21. Com isso nós terminamos. Versículo 9. Minhas irmãs, é para vocês. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Você briga pela mesma coisa? Deixa eu te dizer uma coisa. Se você brigar pela mesma coisa muitas vezes, você é rixosa. Sabe para onde o seu marido e seus filhos vão? Para o cantinho da casa. Eles vão se distanciar de você. Ficou ruim? Olha o versículo 19. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Se a mulher, além de rixosa, ela for iracunda, o homem não vai morar no canto do telhado. Ele vai morar numa terra deserta. Tem mulheres solitárias porque elas não deixam o espírito tratar a rixa e a ira. Elas são solitárias por causa disso. Um quadro triste. E o problema é que não apenas o marido vai para longe, os filhos também vão para longe. E aí nós não podemos desenvolver nele a fé que a gente quer. Um último versículo só para... O capítulo 16, versículo 21. Só para a gente mostrar uma coisa boa. Diz assim. Provérbios 12:1 diz que quem ama a disciplina, ama o conhecimento.
capítulo 16, versículo 21, diz assim: o sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Nós queremos comunicar a palavra à mente do filho. A doçura no falar aumenta o saber. Vocês estão entendendo? Quanto mais leve a gente for, mais conhecimento a mente do filho tem condições de ter. Então, esse pecado de um lar estressado tem que ser corrigido com urgência. Queridos, por que vocês acham que explodiu o diagnóstico de hiperatividade? De TDAH? Por que vocês acham que esse diagnóstico explodiu? Porque os lares são de que jeito? Estressados. Aí a medicina, ela vai entendendo tudo do ponto de vista da medicina, da doença. Mas aquilo é nada menos, nada mais do que uma manifestação de uma desordem que está havendo dentro de casa. Em geral, nem sempre, mas em geral, a gente corrige o ambiente familiar, acaba o diagnóstico de hiperatividade e o diagnóstico de TDAH. Porque a gente consegue educar o cérebro do filho de um jeito adequado. Os irmãos estão entendendo? Agora, se a gente não consegue educar para eles irem tomar um banho, vocês acham que nós vamos educar para eles ouvirem a palavra? Por isso, esse ambiente tem que entrar em ordem. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. O teu Espírito é um bom Espírito, Santo Espírito, perfeito Espírito, que nos conduz com exatidão ao que nós necessitamos. Visita-nos. Corrige os ambientes tensos. Tira a irritação dos pais. Dá-nos uma palavra santa, doce, tranquila, para que o teu nome seja glorificado. Faz isso com esse povo. Em nome de Jesus. Amém.